paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e amigos. Bom, dando continuidade sobre os vídeos que estamos fazendo sobre a nova era e como ela se apresenta no nosso dia a dia, nós vimos no vídeo anterior Deus nos alertando sobre os sofrimentos, as dificuldades e problemas que passamos no dia a dia. Por quê? Porque não conhecemos a sua palavra. E por não conhecer, nós estamos seguindo alguns direcionamentos, alguns movimentos que têm nos afastado da vontade de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre a propagação da nova era. Como ela tem se propagado. E a cada dia, a cada estudo, a cada ensinamento que o Senhor tem me dirigido a fazer, a trazer para você qual é a vontade dEle. Que nós venhamos abrir a nossa mente e entender o que Ele deseja para cada um de nós. O Senhor Jesus, Ele está preocupado comigo e com você. Por isso Ele nos envia um alerta. Por isso Ele tenta nos mostrar a mentira, o pecado, o engano, para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos sofrer, passar por dias difíceis, por causa de situações ou alguns lugares aonde nós temos entrado que o Senhor não tem se agradado. Por isso, neste vídeo nós vamos ver a propagação da nova era nos nossos dias. E nós vamos ler a palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 João. 2 João só tem um capítulo. E nós vamos ler alguns versículos aqui para que a gente possa trazer para você o entendimento, aquilo que o Senhor deseja nos alertar hoje. Amém? Em 2 João, versículo 1 e 2 e versículo de 7 a 11, diz assim: o presbítero, a senhora Síria, eleita, e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Versículo 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes que sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Amém? Aqui nesse texto, o Senhor, através do apóstolo João, ele traz um alerta falando sobre o amor e a verdade cristã, a verdadeira verdade que é Jesus Cristo e os seus ensinamentos da sua palavra. Por isso ele diz aqui que ele deseja alertar. Ele diz que muitos enganos têm saído pelo mundo, aos quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Então ele diz aqui, ele traz um entendimento para mim e para você, que muitos têm saído pelo mundo propagando uma verdade que não é a verdade de Jesus.
que não é Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, como o único Filho de Deus, aquele a quem pode salvar e libertar o homem do pecado. Então ele está dizendo que nós devemos ter cuidado para que tudo aquilo que nós aprendemos a respeito de Deus e do seu amor e da sua palavra, estas pessoas que se achegam a nós não venha destruir esse trabalho, não venha destruir tudo aquilo que já foi construído em você, através de Deus, na sua vida, através da palavra dele. E ele fala que aquele que não permanece no ensino de Cristo, ele não tem Deus. Por isso devemos estar alerta, prestar atenção aonde nós estamos entrando, aonde estamos indo, o que estamos permitindo entrar nas nossas casas, e também estamos, através de algumas atitudes, adorando a outros deuses, que não é a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então ele diz que nós devemos permanecer no ensino que o Pai e também o Filho Jesus nos deu. Quando vier certos ensinos ou alguns convites a você, aqui no versículo 10, João fala que se alguém chegar a você e não trouxer o ensino que apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus, único Senhor e Salvador do mundo, nem recebam eles em casa e nem saúdem. Não dê crédito, é isso que ele quer dizer. Não dê crédito. Porque se você der crédito, você está se tornando coparticipante de uma obra que é maligna, que Deus não está. Então nós vamos ver aqui como acontece essa propagação da nova era. Todo reino, todo país, existe uma organização. E a nova era, ela também tem uma organização. Simbologias, terminologias. E nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, para que você venha entender como é esses participantes da nova era. Em primeiro lugar, existe um lugar onde Lúcifer habita, onde ele reina, que se chama Shambhala. Depois vem os 7 mestres. São cósmicos, são hostes espirituais da maldade, que Efésios capítulo 6, versículo 12, nos relata, nos ensina, que são Saint Germain, El Moriá, Rovena, Serapis Bey, Confúcio, Nada e Hilarion. Existe também um nome em que eles dão ao anticristo. Eles chamam de Maitreya. 4 é o Avatar, os líderes religiosos, o falso profeta. 5 são os instruídos. São aqueles que recebem de Lúcifer e ensinam a humanidade. Eles são ungidos por Lúcifer. Quem são esses? Os bruxos, os mestres esotéricos, os médiuns, gurus. Nós temos também os aspirantes, são pessoas que executam as ordens de Lúcifer através dos bruxos. Eles aprendem técnicas mediante a cursos e livros esotéricos. Só que muitas vezes eles nem sabem o que está por trás disso. E estes aspirantes, eles quebram os paradigmas, né? Por exemplo, do arco-íris, onde a palavra de Deus nos ensina que o arco-íris foi dado como sinal a Noé, como uma promessa de que nunca mais ele estaria acabando com o mundo através da água, através de um dilúvio. E eles usam esse arco-íris de uma forma errada, ironizando a palavra de Deus e colocando ele como um caminho para o reino de Lúcifer, Shambhala, onde ele habita. E por último, temos os esotéricos. Esotérico é aquilo que está oculto e que pode ser revelado. Então, nós vemos aqui essa organização e na maior parte das vezes, a maioria das pessoas,
elas vão conhecer quem? Esses instruídos ou os aspirantes, que são as pessoas que executam essas ordens, né? Para ensinar como se envolver, como praticar algumas técnicas de curar-se a si mesmo ou de energia interior, usando disciplinas espirituais, escolas ocultistas, técnicas holísticas, terapias, falando da espiritualidade, experiência paranormal, astrologia, como eu já falei no outro vídeo. Então existem muitas medicinas alternativas, técnicas de pensamento, mantras. Então, dessa forma, a nova era vai se propagando dentro da sua casa, na sua mente, dentro da sua família, com as pessoas que te rodeiam, seus amigos. E com isso você vai se familiarizando com essas coisas, acreditando que é a verdade. Mas a palavra de Deus nos traz a mente e a memória que a verdade está escrita no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. O caminho certo é Jesus Cristo. Só Ele pode nos levar a Deus. Tudo que passar disso é engano. Como aqui em 2 João, que lemos, João nos alertando a não dar crédito a estas coisas. Mas vamos continuar para que você possa perceber. Muitas coisas você já viu, conhece e não imagina que faz parte da nova era. As técnicas empregadas, meditação, relaxamento mental, que nós vimos, né? Yoga, a meditação transcendental, poder da mente. Essas técnicas, elas vão trabalhar sobre os 7 chakras, que é a coronária, frontal, garganta, coração, baço, umbigo e cóccix. E aí você me pergunta, o que é chakra? Chakra são pontos no corpo do ser humano onde se concentra energia. Eles chamam de chakra, roda. Deles depende o funcionamento das medicinas alternativas. E quais são essas medicinas alternativas? Acupuntura, doim, auriculopuntura, cromoterapia, homeopatia, florais de Bach. Temos também o yoga, que é uma filosofia védica, né, no ser humano. Dizem que no ser humano há o homem físico, em que a vida se expressa através do sentido, o homem psíquico, em que a vida se expressa através dos chakras, e o homem noédico, em que a vida se expressa através do estado da consciência transhumana. E existem muitas práticas: relaxamento, meditação, mantras, cânticos, incensos, curso de 7 dias, levitação, despertamento da terceira visão. Tem o Hatha Yoga, tem o Raja Yoga. O Hatha Yoga é uma disciplina moral que vai falar sobre o sol, a lua, purificação do corpo e do espírito, posturas corporais, respiração controlada, desconexão sensorial. É um estágio mais avançado, contemplação, até chegar ao campo da consciência, concentração total até o Samadhi, estado de consciência alterado, alcançando a inconsciência. Também existem os cursos de parapsicologia, poder da mente, pró-vida, Silva Mindy, projeciologia, gnose e outros, que são captação de energias mentais e energias cósmicas. Pró-vida são cursos. Eles propõem fazer com que a pessoa consiga tudo o que quiser através da mentalização, visualização e concretização. A pessoa fica ligada. Projeciologia capacita as pessoas a fazerem viagens astrais
oferecendo um poder limitado para a mente. O processo é mediante o contato com ETs e ela é divulgada por cursos. Contato com ETs, eles causam os mesmos sintomas de ligamento. Relaxamento mental, desde a cabeça até os pés. Mentalização, Kundalini, sexo pervertido, conhecimento de si, evoluir espiritualmente e recebe energias pelas mantras. Eubiose, fundada por Henrique José de Souza. Eles acreditam que em São Lourenço, lá na Serra do Roncador, é o centro da geodésico, é o ponto zero, aonde se pode receber mais energia cósmica. Ensinos, liberdade, igualdade, fraternidade, chama-se de frater, irmão. Para ser frater, tem que participar das reuniões aos sábados, depois dos cursos de 4 e 3 anos. Não existe pecado, eles falam, que não há necessidade da salvação, reencarnação, karma. Você é filho da consciência cósmica, dos chakras. Mantém sintonia com outras pessoas avatáricas. Usam o poder da mente, levitação, uso de pirâmides e de cristais. Temos também as artes marciais, misticismo oriental por detrás da arte marcial, que são reverências, captação de energias, idolatria ao corpo, agressividade e violência. O Tai Chi Chuan são movimentos leves, ligados à natureza. Monismo, tudo é uma coisa só. Recebe energias da natureza. Abraçam árvore, movimentos, tigre, pantera, leão, serpente, águia, cegonha, dragão e outros. Eles colocam como eu sou. Homeopatia e florais de Bach são energia cósmica em vidrinhos. Dinamização. As doenças surgem da alma, eles dizem. Portanto, tratam da alma. Medicina alopata. Medicamentos do vegetal, mineral e animal. Ação física, química ou biologia. Homeopatia recebe energia cósmica pela dinamização. Alguns prescrevem como o pêndulo. Homeopatia antroposófica, ligada aos astros. Temos também o Doin e massagens energéticas, ayurvédica, Shantala e outros. Eles trabalham, eles dizem que você precisa aproveitar a respiração, combater o estresse, aliviar as tensões, prevenir doenças. Massagem ayurvédica é uma aplicação de óleo e pós, feita também em bebês. Shantala, aplicada na pessoa nua ou seminua, com as mãos e os pés. Tem o Reiki. Qual o significado da palavra Reiki? Rei significa universal e espiritual, e o Ki, energia vital. Cura mediante a imposição de mãos energizadas com energia vital, relaxamento. Procura o equilíbrio energético para o bem-estar da pessoa. Numerologia. Os números revelam às pessoas a sua alma, sua vida, virtudes, paixões e outras coisas mais. Temos também as religiões orientais. Seishonoe. Que significa Seishonoe? Ie, casa. Seixo, da prosperidade. Casa da prosperidade. Eles creem na possibilidade infinita do homem. Todos os homens são filhos de Deus. Todos são bons. Não existe pecado, erro, nem doença. Tudo é ilusão. Se alguém está doente, é porque crê dessa forma em sua mente. Pode-se crer e criar o que quiser. Portanto, é a deificação do homem. Eu posso, eu crio, eu realizo. É humanista, tudo centralizado no homem. Não existe um Deus, embora se refiram sempre a Ele. Jesus Cristo é o considerado
como apenas um dos grandes mestres, ao lado de Buda, de Krishna e outros. O fundador Masaharu Taniguchi, ele é idolatrado por essa religião. As ministrações dele são rezas aos antepassados, livro, sutra, sagrado, purificações da alma e da mente, mantras, literatura, desligar a linhagem familiar. Budismo. Buda, Siddhartha Gautama. A filosofia altruísta deles é a meditação, horror ao prazer, culto aos ancestrais, abertura de chakras. Eles cultuam um número infinito de Budas, que são divindades que se fizeram deuses pela prática heróica da compaixão e do altruísmo. Prática de mantras, rezas aos ancestrais, esvaziamento, busca do nirvana ou do nada. Perfeita liberdade. Veneram Oshie Oizama. Eles fazem orações, culto aos antepassados e são obrigados a fazer sacrifícios pessoais para se humilharem e conseguirem graça. Messiânica. Veneram Meishuzama. Aplicam passes Jorei para cura. Recebem uma medalha do Deus Sol chamada Orikari. São rezas. Unificação do Dr. Moon. Não aceitam a divindade de Jesus. Moon é o novo Messias. Salvação pelas obras. Existem também as sociedades secretas, Rosa Cruz, maçonaria, gnomos, duendes. Gnomos e duendes, eles dizem que são deuses menores, que estão numa escala inferior e que são diretamente relacionados com a natureza física. São espíritos elementares, água, terra, fogo e ar, elementos base e material para a criação. Os gnomos e duendes, eles são elementos da terra. Salamandras são elementos do fogo. Ondinas são elementos da água, que é o espírito da natureza, que vive em rios, lagos e mares. Sereia, gênio, e as fadas, que são os elementos do ar. Eles dizem que possuem corpo astral, que é um veículo etéreo e que lhes permite ora se materializar, ora manterem-se em espírito. São compostos por energias coloridas e as ondas energéticas costumam modificar suas cores, de acordo com os sentimentos e atividades do ser espiritual. Eles afirmam que as crianças têm maior facilidade de ver, porque são inocentes e não racionalizam. E quando nós falamos do florais de Bach, acupuntura, homeopatia, temos também a terapia de postura corporal, que é o RPG, né, que é uma reeducação corporal, postural, global, que eles falam. Todas essas práticas levam as pessoas a se tornarem escravos delas, porque não é algo que elas vão usar apenas uma vez. Não, elas vão continuar usando. E quanto mais usa, mais vão precisar usar, se tornando escravo dessas práticas. Êxodo 21, versículo 6, diz assim: o seu senhor o levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. O Senhor aqui nos alerta. Algumas práticas, elas podem levar você a ser um escravo. A palavra de Deus fala em Colossenses capítulo 2, versículo 8, diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Deuteronômio capítulo 4, versículo 19, diz assim: e para que ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto
aquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Isaías 47, versículo de 9 a 15, diz assim: estas duas coisas acontecerão a você no mesmo instante, num dia único: perda de filhos e viuvez. Virão sobre você com todo o seu peso, a despeito de suas muitas feitiçarias e de todas as suas poderosas palavras de encantamento. Você confiou em sua impiedade e disse: ninguém me vê. Sua sabedoria e o seu conhecimento a enganaram, quando você diz a si mesma: somente eu e mais ninguém além de mim. A desgraça a alcançará, e você não saberá como esconjurá-la. Cairá sobre você um mal do qual você não poderá proteger-se como um resgate. Uma catástrofe que você não pode prever cairá repentinamente sobre você. Continue então com suas palavras mágicas de encantamento e com suas muitas feitiçarias, nas quais você tem se afadigado desde a infância. Talvez você consiga, talvez provoque pavor. Todos os conselhos que você recebeu só a deixaram extenuada. Deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida, eles são como restolho, o fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém. Não há fogueira para a gente sentar-se ao lado. Isso é tudo o que eles podem fazer por você. Esses com quem você se afadigou, astrólogos, adivinhos, e com quem teve negócios escusos desde a infância, cada um deles prossegue em seu erro. Não há ninguém que possa salvá-la. Mas a palavra de Deus fala em Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, demônios que atuam nas regiões celestes, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, o Senhor está aqui alertando as pessoas, o povo, a igreja, toda a humanidade, para que não busquem solução em outro ou em outros lugares ou em coisas em que Deus não está. Ele nos chama aqui e Ele diz que aqueles que seguirem, não ouvirem a sua voz, não obedecerem a sua palavra, eles não acharão socorro. A palavra de Deus em João capítulo 17, versículo 17, Jesus diz assim: santifica-os, ó Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, meu amado, meu amigo, o Senhor aqui está orando por nós. Ele já sabia muitos e muitos anos atrás em que hoje nós estaríamos passando por algumas situações que estaria nos levando para longe de Deus. Por isso Ele orou por nós. Ele fez uma oração sacerdotal. Ele orou por Ele orou pelos seus discípulos e também orou pela igreja, por aqueles ainda que não estavam vivos, mas que viriam a nascer muitos e muitos anos depois da vinda dele. E nesta oração, Ele já Ele pediu aqui: Senhor, a minha oração não é apenas por estes, mas eu rogo por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, a mensagem dos profetas, dos discípulos, dos pastores, de todos aqueles que o Senhor Jesus levantaria para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas àqueles que necessitavam. Ele diz aqui no versículo 23, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, eu quero
que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que tu me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Um apelo ao Pai, a Deus, por nós que estaríamos nascendo muitos anos depois. O desejo dele é que venhamos conhecer o seu nome e continuar a fazê-lo, pregando o Evangelho, anunciando àqueles que não conhecem o Senhor o seu amor, e que Jesus Cristo, como diz em João 14,6, Ele é o único caminho. Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Por isso, Deus nos chama a obedecer. Deus nos chama a nos desviar de todos esses caminhos que nos levarão ao inferno, nos levarão a uma vida eterna sem Deus. Por isso hoje eu estou aqui, para trazer esse recado ao seu coração. Jesus te ama e deseja te salvar de todo esse engano, de todas essas propagações, de todas essas técnicas que o mundo hoje está oferecendo para o ser humano, pregando salvação aonde não há, cura aonde não tem, prometendo coisas que eles mesmos não podem cumprir, pois estão totalmente presos ao espírito do engano, ao espírito do erro. Por isso, meu amado, ouça a voz do Senhor, te chamando, querendo ter você perto dele. O Senhor deseja cuidar de você e da sua família. Por isso, dê crédito hoje à palavra de Deus, pois o Senhor Jesus está chegando e Ele virá nos buscar a sua igreja, a sua noiva, e Ele deseja que você esteja preparado para se encontrar com Ele, que nós estejamos preparados para se encontrar com o nosso noivo, Jesus, e ir morar com Ele eternamente. Por isso, nesse momento, abaixe a sua cabeça e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, juntos, reunidos, e através, Pai, desses textos bíblicos, de toda a explanação sobre essa propagação da nova era, nós entendemos, ó Pai, o quanto nós estamos cercados de tantos ensinamentos errados, de tantas técnicas, de tantas disciplinas, escolas, experiências que o Senhor não aprova, que a sua palavra não aprova. Por isso, nesse momento, nós entendemos e reconhecemos o Senhor. Reconhecemos que muitas vezes estamos vivendo uma prática, uma vida errada. Por isso, nessa hora, te pedimos perdão. E te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha abrir os nossos olhos. Espírito Santo, eu quero te pedir agora pela vida de cada amado, de cada irmão, de cada amigo, de cada um que está ouvindo esta palavra neste momento. Eu te peço por esses, assim como o Senhor Jesus pediu por eles ao Pai. Nesta hora, eu faço também. Eu peço também, Senhor, que cada um desses que estão ouvindo esta palavra, eles possam te conhecer e conhecer a Jesus Cristo, que foi enviado para salvar, libertar toda uma humanidade do pecado e do espírito de engano. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço agora que o Senhor venha santificá-los com a tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Que eles venham reconhecer que precisam de ti
e a partir de hoje caminhar contigo, caminhar uma nova vida, nova maneira. Eu te peço, Senhor, que eles venham te buscar a cada dia. Senhor, nós sabemos que o inimigo das nossas almas, Satanás, eles têm, Senhor Deus, ele tem cegado os olhos, endurecido o coração, para que os homens não vejam, não te vejam, nem entendam, não se convertam e com isso não sejam curados. Em nome de Jesus Cristo eu te peço que o Senhor venha abrir os olhos, quebrantar o coração, para que eles possam ver, entender, sentir, Pai, o teu toque, a tua presença, e que eles venham se converter e sejam curados para a glória do teu nome, Senhor Jesus. Nós te pedimos que o Senhor venha quebrar toda a incredulidade no coração dos nossos amados irmãos e amigos nesta hora, pois sabemos, Pai, que fomos criados para o louvor da tua glória, somos teus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por ter aberto os nossos olhos e ter nos ensinado durante o tempo desses vídeos a respeito da nova era. Muito obrigado por ter revelado a nós a mentira, o engano e o erro que Satanás está levando muitos para o inferno, para longe de ti. Mas o Senhor, que é um Deus de amor, um Deus perdoador, hoje nos dá essa oportunidade de entender, reconhecer e mudar. Muito obrigado. Nós te agradecemos, por isso oramos e te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. O meu desejo para a sua vida é que você tenha entendido aquilo que eu não consegui te passar, que o Espírito Santo de Deus venha trazer, completar todo o entendimento ao seu coração, para que juntos possamos prosseguir para o alvo que é Jesus. Possamos prosseguir em obediência à palavra de Deus, até que Jesus Cristo venha, até que Ele venha buscar a sua noiva, e para sempre estaremos com Ele, eternamente, aonde não haverá nunca mais nem dor, nem choro, nem tristeza, nem rancor, mas viveremos felizes para sempre com o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus.